natural e lei natural. O professor Oreste conseguiu algo muitíssimo importante aqui na faculdade. Ou seja, ter esta possibilidade de, num ambiente acadêmico em que há uma pluralidade de ideias, de conceitos e correntes, também permitir que se estude esta matéria do direito natural. Então, eu me sinto muito honrado com a generosidade de me terem convidado para essa aula inaugural. E como sou antigo discípulo de José Pedro Galvão de Souza, eu confesso que eu me sinto até um pouco emocionado de estar aqui para falar da matéria de que ele foi o grande tutor no Brasil. Muito bem. Nós vamos tratar de 4 coisas aqui, muito rapidamente. Em primeiro lugar, eu não vou fazer só para avisar o que eu não vou fazer, uma relectio do meu pequeno livro ABC do Direito Natural. Esse livro tem uma história. Eu me havia comprometido a escrever um livro sobre a lei natural. Ainda estou devendo isto. Ainda vou tentar escrever, Deus assim permite. Quando comecei a pensar em fazer esse livro foi se transformando aos poucos num estudo mais dedicado ao direito natural, embora, como adiante eu direi um pouco melhor, essas expressões direito natural e lei natural são frequentemente tratadas como sinônimos. Já ia adiantado o livro, e a minha ideia era escrever algo muito claro, a maneira como é, por exemplo, a iniciação à teoria do Estado, do Dr. José Pedro Galvão de Souza, que formou muitas gerações. Eu, então, vou dar notícia desse fato de que eu estava escrevendo o ABC a um sacerdote, meu amigo, que é o pároco da Igreja Nacional do Brasil, o padre Miquelino Roberto. E ao falar para ele que eu estava fazendo o ABC do Direito Natural, ele supôs que eu estivesse fazendo um catecismo de Direito Natural e elogiou. Disse, é ótimo que seja em pergunta e resposta. Eu não estava fazendo nada disso, não quis dizer a ele isso. E aí transformei a segunda parte do livro em uma questão de pergunta e resposta. Acontece que todos nós temos virtudes que Deus nos dá gratuitamente e defeitos de que nós somos muito culpados, essa é a realidade. E aquilo que era para ser um ABC acabou se transformando num livro um tanto complexo. Às vezes teria sido melhor que eu traduzisse algumas passagens, que eu facilitasse a linguagem, mas eu não consigo. Ou seja, as pessoas têm o seu estilo de escrever, têm as suas dificuldades. Então eu fiz o que pude. E os alunos, então, terão a oportunidade de ver o que é possível salvar desse livro. Então, no caso, a primeira edição teve uma boa difusão, a segunda está tendo uma difusão mais ou menos até agora razoável, o que demonstra que, ao menos, se cumpriu alguma coisa, ou seja, de dar um documento para se estudar o direito natural no Brasil. Porque o único documento que havia autônomo para isso, aliás, 2, um era uma separata de publicações do Dr. Alexandre Corrêa, que foi professor aqui nesta casa, grande Alexandre Corrêa, pai do Alexandre Augusto, alguns devem ter sido alunos do Alexandre Augusto, né? Do Xandoca, mas do pai, do Alexandre Corrêa, que foi meu grande amigo. Acho que aqui só eu e o senhor. O professor Alexandre Corrêa, pai, foi meu amigo e foi meu professor também, fora daqui. E o outro livro é o Dr. José Pedro. Mas que foi escrito, o livro do Dr. José Pedro, no início da década de 40 do século passado, e estava dirigido, sobretudo, para combater, então, as ideias que a altura vicejava, sobretudo de Pedro Lessa, que foi o professor aqui da casa. Foi o segundo professor de filosofia do direito aqui na faculdade de São Paulo. E, portanto, estava na altura de nós tentarmos aqui no Brasil alguma obra que pudesse reatualizar essa discussão do direito natural. E essa foi a minha tentativa. Eu não farei uma relectio disso. Farei algo completamente diferente, ou pelo menos tentarei fazer isso. Vamos tratar aqui de 4 pontos. Inicialmente eu farei uma introdução sobre as dificuldades que nós temos de enfrentar. Em seguida vamos tratar, como convém, de uma certa aproximação nominal sobre o nosso termo complexo de direito natural, e isso servirá também para a lei natural. Depois vamos brevemente tratar do conceito de lei natural e do conceito de lei natural. E já na introdução verão que eu não tenho a mínima pretensão de que isso seja bastante. Isso não passará digamos assim, de uma breve apresentação que possa incentivar os estudos que os senhores venham a fazer sobre essa matéria. Muito bem. Comecemos então pela introdução.
há um episódio marcante na história do pensamento, embora pouco conhecido aqui no Brasil, e que se deve a um grande romanista português contemporâneo, morto há alguns anos, chamado Sebastião Cruz. O professor Sebastião Cruz estava estudando em Santiago de Compostela e havia mais ou menos 20 ou 30 anos que ele se preocupava com uma questão que havia sido levantada por um autor italiano, Sforza, acerca da origem da palavra direito, ou mais exatamente dos termos latinos correspondentes à palavra direito, a saber, especialmente ius e directum. Algumas vezes falaram também directum, mas a versão originária era directum. E qual era a indagação, a interpelação que se fazia sem resposta o Sebastião Cruz? Por que é que, tendo os romanos, que eram eminentemente práticos, uma palavra para significar o direito, que era a palavra ius, cuja origem também não se sabe dizer exatamente se vem do sânscrito, ou se há algo no indo-europeu que possa justificar, há só especulações a respeito disso, mas em todo caso, por que é que, havendo já entre os romanos uma palavra para significar direito, criaram eles outra? Porque os romanos, além de ius, criaram a palavra directo para significar a mesma coisa. Essa preocupação que ele tinha era incessante. 10 anos da vida dele, ele se dirigiu a estudar isto, e ele mesmo conta num livro magnífico que publicou, um opúsculo que publicou a respeito do assunto, ia aos congressos para perguntar a seus colegas, pensadores do direito, especialmente comunistas, qual era a resposta para isso. E o que ele ficava estupefato era que os colegas se surpreendiam. Não tinham nunca pensado nisso. É verdade, eles têm duas palavras para significar a mesma coisa. E não sabiam como. Até que um dia, ele conta isso, ele estava estudando sob a direção do Álvaro Dors. O Álvaro Dors provavelmente foi o maior romanista espanhol do século passado. Estudando com o Álvaro Dors, fazendo um estudo de pós-graduação na Universidade de Santiago de Compostela, quando sai da biblioteca, ele estava se dedicando a esse assunto, não conseguia resolver. Sai da biblioteca para respirar o ar do entardecer de Santiago de Compostela. Ele conta, assim, mais ou menos liricamente, que ouviu as badaladas do sino, etc., quando, repentinamente, tem como que uma espécie de uma infusão da resposta. E ele percebe que o problema não era da linguagem. E se dá conta de que, aí ele vai estudar esse assunto, e o faz de maneira magistral, que, na verdade, a linguagem é muito precária, é escassa para resolver problemas expressivos. E que antes da linguagem havia o símbolo. E que o símbolo é que justificava essa diferença entre o ius e o direto. Então ele responde, a pergunta que ele responde basicamente é essa: por que é que nas línguas românicas, quase todas, temos pouco, o português é típico disso, já vamos ver isso, temos pouco aproveitamento da palavra ius e mais da palavra directum, ou direto. De fato nós temos aqui, em português nós podemos usar até diretamente, né? Alguém faz jus a alguma coisa. Mas é muito raro. Nós temos a palavra jus em jurisprudência, jurisconsulto, jurista, mas não vai muito além disso. A palavra direito é usual. Até a faculdade se chama faculdade de direito. Os cursos das nossas universidades, ou daquilo que havia de universidades no Brasil, se chamam cursos de direito. Então, ele vai exatamente perceber que isso ocorre nas línguas românicas em geral. Então, no romeno, drette, no italiano, diritto, no antigo italiano, dritto, no espanhol, derecho, e no antigo espanhol, em algumas regiões da Espanha, se fala assim, dretto, dretto, e não derecho. Durante algum tempo, aqui entre nós mesmo, eu me lembro de ter ouvido, acho que o doutor André deve ter conhecido o Zé Fraga Teixeira de Carvalho, conheceu? O doutor Zé Fraga Teixeira de Carvalho, que é um desembargador aqui do Tribunal de São Paulo, meu grande amigo, meu grande professor, falava brincando que a gente tem que andar direito, porque era uma palavra que ele ouvira no interior de São Paulo. Nós tínhamos a palavra direito. E, na verdade, esse de direito caiu e se transformou em I, porque na maneira de falar, nós temos como esse átomo, né?
nós falamos de direito. Ande direito. E não falamos ande direito como deveria ser. Em todo caso, a palavra directum deu um forte apoio para várias línguas românicas. Devemos ainda do francês, por exemplo, do francês, o galego, o catalão, drete do catalão, e assim por diante. Teve uma influência muito maior do que o ius. Essa pergunta continuava. Então ele vai buscar nos símbolos. E descobre as deusas da justiça, tanto, vamos falar só das últimas, a deusa Dike e a deusa Justitia em Roma. E descobre que ali estava o segredo daquilo que as palavras não conseguiam sozinhas, de maneira autônoma, revelar. Então ele põe em destaque, sobretudo, as diferenças, né, entre as duas representações das deusas pagãs, com a deusa grega de olhos bem abertos, né, olhos bem abertos, a espada na mão direita, uma balança com os pratos bem iguais, a significar igualdade, sem o prumo, não tinha o fiel da balança, ao passo que a deusa romana, a deusa justiça, com os olhos bem vendados, o que mostrava o aspecto prático, muito prático dos romanos, porque enquanto os gregos faziam abstração para descobrir o que era a justiça, os romanos tinham esse caráter prático, que caso a caso verificaram onde estava a justiça, por isso tinham que ouvir. E por isso ela tem nas mãos a balança, não tem espada, e tem o fiel da balança. E o fiel extremamente reto. E aí vem a nossa palavra direito, ou em latim, directum ou directum. Esse afixo, esse prefixo de ou de, que vem ligado ao nosso neutro rectum, significa intensamente. Tem esse sentido de intensidade. O direito é aquilo que é intensamente reto. Intensamente reto. E vai uma outra observação. Estamos falando de deuses pagãos. Hein? Uma observação importante. Intensamente reto e vertical. Dando ideia de que o direito, de algum modo, estava ligado à ideia da divindade. Como quer que seja. Estamos falando ainda só do período do paganismo. O direito é exatamente isso. É o que é extremamente reto. Intensamente reto. E por isso, a palavra ius não representava tudo que os romanos precisavam para significar essa realidade. Nenhuma palavra poderia ser bastante para o ser humano para revelar aquilo que o símbolo mostrava melhor. Porque os símbolos, verdadeiramente, nada tem de irrelevante. Tudo no símbolo é relevante. Há coisas mais ou menos relevantes num símbolo. Mas o símbolo sempre trata de revelar muito melhor aquilo que as palavras orais não conseguem. As palavras orais não são mais do que reflexos daquilo que constituem as paixões da alma. As paixões se dirigem às coisas. Isso já está em Aristóteles. As coisas, depois vem as paixões da alma, paixões nesse sentido amplo, toda a afecção da alma, depois vem as palavras orais, depois vem a palavra escrita que trata apenas de colocar os morfemas ou os sons de maneira gráfica. E isto não consegue revelar toda a luminosidade, todo o mistério da coisa que se quer representar. E aí estava a grande explicação para essa duplicidade de palavras para significar a mesma coisa entre os romanos. Mas aqui vejam, isso que eu queria mostrar não era tanto essa diversidade ou essa explicação, mas a dificuldade que nós temos de por meio de palavras para revelar certas coisas. Isso passando agora rapidamente para um testemunho pessoal. Há alguns anos eu assumi uma cadeira de filosofia de direito numa coisa que se chama faculdade aqui no Brasil, e fui procurar o meu grande amigo, o professor Félix Adolfo Lamas, que era tão titular da cadeira de filosofia de Direito na Universidade Católica de Buenos Aires, responsável pela pós-graduação lá, disse a ele, e ele me deu 2 conselhos interessantíssimos. O primeiro quanto ao fato de eu lecionar filosofia de Direito. Ele disse, olha, enquanto você estiver exercendo a magistratura ou exercendo a advocacia, pode lecionar filosofia de Direito. No dia que você largar e resolver só fazer filosofia de Direito, largue também. Porque ficará extremamente abstrato e aí vai ser a anarquia, o caos. Nunca vá para a filosofia de direito sem ter a realidade posta à sua frente de maneira muito prática. Um conselho muito interessante. Mas a outra coisa que foi, para mim, algo
me deu muito a pensar e que mostrou a dificuldade do tema em que eu me envolvia, quando eu perguntei, bem, e qual programa eu vou estabelecer? A faculdade me deu liberdade de eu poder estabelecer o programa. Só existe uma pergunta para o curso de Filosofia do Direito. Uma só. Se você passar 20 anos lecionando, você não conseguirá responder essa pergunta inteiramente, de maneira cabal ao final de 20 anos. Basta dizer isso. O que é o direito? O que é o direito? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta fundamental. E isso já nos revela a dificuldade com que nós vamos nos defrontar. Muito bem. Terminada essa introdução, que na verdade tem assim, um certo ar pessimista, mas entusiástico também, para que nós saibamos que temos dificuldades a enfrentar, mas podemos nos dedicar a isso. E isso pode ser encantador ao longo da vida, pensar num grande tempo. Nós temos aqui agora uma consideração da natureza nominal. Vamos então ver algo que para todos nós deve importar. Quem vem aqui tem algum interesse, de algum modo, no direito natural. E a pergunta que nós fazemos nesse tempo é se nós devemos manter a expressão direito natural. E por que eu faço esta indagação inicial no plano nominal? Se nós pegarmos, por exemplo, a palavra natureza, vamos a um livro clássico sobre o conceito de natureza, que é o livro de Raimundo Panikkar, em catalão, ou Panikkar, em castelhano. As edições desse livro dele, O Conceito de Natureza, possuem essa variação. Ora aparece como Raimundo Panikkar, e outras vezes como Raimundo Panikkar. Mas é o mesmo autor. Só a designação é que ora está em espanhol, castelhano, ora está no espanhol, catalão. Esse autor dedicou muitíssimo o livro, realmente uma preciosidade. Indica 20 sentidos principais para a palavra natureza. 20. E eu me lembro ainda das aulas do Dr. José Pedro Galvão Souza, em que ele dizia que em torno desses 20 sentidos principais seria possível construir centenas de outros sentidos metafóricos. Agora, vocês imaginem que a palavra natureza, de que deriva o adjetivo natural, e nós ligamos a palavra direito, natural, fazendo esse termo complexo de direito natural, possuindo 20 sentidos. E vamos aqui reduzir a 5 sentidos principais da palavra direito. Se nós reduzíssemos a 5 sentidos principais, ou seja, o direito como justo, o direito como lei, o direito como potestas, ou modernamente se fala em faculdade, o direito subjetivo de agir, né? O direito como ciência, o direito como fato social, nós já teremos aí 100 possibilidades com a expressão direito natural. Bem, eu vou voltar a essa variação. Rodrigo. Panikkar fala desses 20 sentidos, e eu vou referi-los aqui rapidamente, para que tenham ideia também da potencialidade de construir significados que possam ser variados a partir desses significados centrais. Então ele fala primeiramente que, esse é o sentido primeiro de natureza como geração ou como nascimento. A palavra natureza significa isso, nascimento, geração. Isso nos dá a ideia, que foi depois explorada especialmente pela teologia cristã, da natura condita, ou seja, natureza em sentido propriamente original, que para o caso humano a natureza condita é atribuída a Adão. Essa é a natureza em sentido principal. E que logo advém uma segunda natureza, que Santo Agostinho dizia que já de caráter metafórico. A natura ire, que é a natura pós-adâmica, a natureza dos homens decaídos, já não era a mesma natureza original, a natureza condita de Adão. Essa natura ire isso é uma passagem da Paulina, na Epístola aos Efésios. Natura filii ire, a natureza dos filhos da ira. Portanto, do período pós-adâmico, que é a nossa natureza decaída. Segundo sentido de natureza, porque se nós temos esse primeiro sentido de uma natureza criada, ainda a natureza condita, já é logo possível imaginar que haja uma natureza que haja criado essa natureza. Então surge logo o segundo sentido de natureza, como summa natura, como o primeiro motor imóvel, ou primeira causa, que é a natureza que cria as demais naturezas. Deu origem, Santo Tomás usa a expressão natura naturans. Está na prima segunda 85.6. Ele usa essa expressão. Estou mencionando isso porque
Posteriormente, essa expressão natura naturans teve uma má sorte histórica. Ela começou a ser utilizada por vários pensadores panteístas, então ela foi adquirindo como se fosse... Ela por si só já levaria essa ideia, se uma natureza originante de outras, poderia levar a ideia de uma certa perspectiva panteística. Mas alguns autores utilizaram essa expressão efetivamente como declaração do panteísmo, que é o caso, por exemplo, de Spinoza. Essa natura, naturans, se contrapõe à natura naturata, que é a natureza criada. Então é o segundo sentido, suma natura. Terceiro sentido, já agora, Panikkar chama atenção para o fato de que esses sentidos são muito próximos entre si. Parecem realmente sobrepostos em muitos aspectos, e alguns até entendem que poderiam ser equivalentes. Mas há ao menos uma diferença de perspectiva. Então, Panikkar fala, num terceiro sentido de natureza, como princípios extrínsecos dos seres. Em particular, aqui pensemos, por exemplo, nas duas causas extrínsecas, né? E talvez numa outra que possa acreditar seja a causa eficiente, a causa final, e ainda a causa formal exemplar. Daqui a pouco voltamos um pouco sobre isso. Quarto sentido, conjunto dos princípios intrínsecos do ser. De fato, se nós formos ver em Aristóteles, também em São Tomás e outros autores posteriores, vamos ver que eles mencionam frequentemente os dois princípios intrínsecos, ou seja, as causas intrínsecas do ser, a saber, causa material e causa formal, aos dois conjuntamente como natureza. Mas, logo vêm alguns autores, esses mesmos, São Tomás e Aristóteles, de quando em quando, em vez de chamar a esse conjunto de natureza, chamam a uma das partes. Então, a própria matéria, quinto sentido, ou a forma, sexto sentido, são chamados também de natureza. A natureza não sempre... Nós falamos isso, né, quando dizemos que o homem tem natureza racional. Chamamos aqui a natureza racional, que é a forma do homem, com a palavra natureza. Às vezes falamos também da natureza animal do homem, separadamente, estamos referindo à matéria. 4, 5, acho que 6 agora, talvez 6 ou 7, já não lembro. Essência. Agora já consideramos a essência, o composto, né? Se for do ponto de vista metafísico, as causas todas, mas se for do ponto de vista da definição lógica, matéria e forma. Ou se quisermos, gênero e diferença específica, formando a espécie. Então, nós falamos frequentemente isso também, ainda usamos hoje. O que é a natureza? A natureza é a essência enquanto operação. É a essência operativa. Distinguimos natureza de essência só pelo fato de que a natureza é operativa. Chamamos a essência de natureza. E logo se estende isso, os autores passam a chamar como natureza todos os entes. Todos os entes e o ser, o ato de ser desses entes. Também é atribuída a palavra natureza. Nono sentido, a natureza como substância. Falamos que algo tem natureza para atrair acidentes. E distinguimos acidentes, já não diretamente usando a palavra substância, mas definimos de acidentes e natureza. E também falamos isso nos nossos dias. Não importa se alguém é juiz, advogado, tem a natureza humana. Ou seja, querendo dizer que tem a substância humana, embora haja esses acidentes. Bom, usamos até hoje. Depois passou-se a pensar na natureza como o mundo das coisas criadas. Todas as coisas criadas. Sentido que temos até hoje. Costumamos dizer isso. Né? Distinguimos Deus e o universo. Esse universo nós chamamos... Essa é a natureza. Quando falamos em natureza das coisas, frequentemente estamos pensando nesse universo criado. Mas não só, outro sentido, não só o mundo dos entes criados, também o mundo dos entes criáveis. Também se chama de natureza. Os entes que têm potência para existir, mas que ainda não passaram lá. E ato contínuo passamos, é uma linguagem que hoje agrada muito a determinadas correntes, pensar em natureza como aquilo que é próprio dos animais brutos. Os animais brutos são os animais da natureza. Uma referência que distingue, por exemplo, dos seres humanos. Se avançarmos desse sentido, passamos para a natureza como tudo aquilo que é próprio do mundo sensível. E por isso que nós falamos em ciências da natureza, para distinguirmos das ciências tidas como humanas, ou culturais, ou espirituais. Falando dessa ciência que se atribui à natureza do sensível, do fenômeno, do experimentável.
Mas essa ciência do sensível nos leva também a uma distinção que já agora interessa mais de perto ao mundo jurídico, é um outro sentido de natureza, porque este mundo do sensível é o mundo das leis cósmicas, das leis físicas, das leis determinadas, das regras determinantes, em que não há uso da liberdade humana. Então nós temos um outro sentido, natureza como o reino do mundo determinado. Avançamos um tanto mais e daí passamos a pensar na natureza como própria dos atos ou das atividades instintivas. Por isso dizemos assim, olha, esse cachorro agiu de acordo com a sua natureza, queremos dizer, de acordo com o seu instinto. O gato fugiu daqui porque ele agiu de acordo com o seu instinto, com a sua natureza. Nós usamos também essa expressão ainda hoje. E da ideia de instinto passamos também para a ideia da falta de resolução. Agora já não necessariamente instinto, mas a falta de deliberação. Essa foi uma atuação de acordo com a natureza, ou seja, de acordo com a espontaneidade, como se a natureza fosse aquilo que fosse espontâneo. Agiu naturalmente. O nosso magistrado aqui de São Paulo, José Modesto Passos, que tem umas tiradas muito boas, diz que essa é uma forma com que nós desculpamos as maiores barbaridades. Não ligue, ele agiu de acordo com como ele faz sempre assim, não ligue, é da natureza dele. Para justificar esses atos espontâneos das pessoas. E isso nos leva, por exemplo, à ideia de natureza como temperamento. Porque está na moda hoje, está voltando, o antigo estudo da caracterologia está voltando agora com os chamados estudos dos saltos das crianças. As pessoas não têm ideia do que é ser avô, de ter que conviver com filhas dividindo os períodos de saltos e temperamentos, esse é colérico, esse não é, etc. etc. O doutor Daniel sabe dessas coisas também, né? Tem filho pequeno. Então, natureza como temperamento. Alguém que tem a natureza colérica, alguém que tem um temperamento colérico. Mas, menos mal, passamos a outro tipo de coisa. A natureza também é tida como algo ligado à razão e à consciência, por isso nós falamos da natureza racional do homem. E os dois últimos sentidos elencados aí nessa série de Raimundo Pânica, um deles separa a natureza da sobrenatureza. Então nós reconhecemos que nós temos uma vida natural, umas exigências naturais, umas características naturais, mas também podemos distinguir isso daquilo que é o sobrenatural, talvez até do préternatural. Mais um sentido. E derradeiramente separamos o sentido de natureza e o sentido de graça, que está muito próximo do sentido anterior. E quando fazemos a afirmação, por exemplo, a graça não extingue a natureza, não contraria a natureza, não complica a natureza, mas a completa, a aperfeiçoa, a eleva, etc. Então temos aqui a natureza com o sentido daquilo que existe abstraído da graça, abstraído do papel da graça. Quando falamos assim, olha, faça a sua parte, independentemente da ação da graça. Faça a sua parte sabendo que a graça vai atuar, em todo caso. Mas coopere. Essa é a ideia. Bom, aqui eu fiz questão de elencar esses 20 sentidos e de algum modo mostrar que nós usamos a palavra natureza também aqui em português com essa variedade, para mostrar a dificuldade que temos quando nos aproximamos da ideia do direito natural. Porque se a palavra natureza possui 20 significados principais, diversos entre si, cada vez que ela se juntar à palavra direito, e ainda que a palavra direito fosse unívoca, nós teríamos já 20 sentidos diferentes possíveis para o direito natural. Ocorre que a palavra direito não é unívoca, a palavra direito é analógica. O que complica muito a questão. Muito. Um autor dos nossos tempos, Reginaldo Pizzorni, um autor italiano, dizia que o fato de se ter juntado ao adjetivo natural à palavra direito constitui o grande pecado original do justnaturalismo, dada a dificuldade. E alguns autores, também contemporâneos, por exemplo, me lembro aqui de José de Finance, que foi professor da Gregoriana, pensador francês, morto no ano 2000, dizia isso, olha, lamentavelmente a palavra, o termo direito natural, caiu em desgraça. Dizia ele, que era um pensador católico, até mesmo no ambiente da vida católica. Frase também, igualmente, com ligeiras variações adotadas por um pensador italiano, Ambrosetti, falando a mesma coisa, olha, expressão direito natural
realmente possui uma dificuldade muito grande, até mesmo nos meios católicos. É por isso que até católicos abandonam a ideia de direito natural, desprezam essa ideia. E é exatamente o momento que nós temos que nos perguntar sobre se esse uso é justificado. Um pensador protestante, um pensador filósofo do direito, chamado Eric Voegelin, mais ou menos considerando também parte das acepções reunidas por Pânica, chega a 17 diferentes sentidos para a palavra natureza, um pouquinho menos do que Pânica. Mas leva a 15 os significados da palavra direito. Significa que, combinando esses dois termos, nós teremos 255 sentidos diversos para a palavra direito natural. Então é justo que nós nos perguntemos, essa pergunta foi formulada pelo grande pensador que foi o Rosmin, que sustentava que nós deveríamos abandonar o uso da palavra direito natural. Pergunta, não é mais possível utilizar essa expressão, temos que usar outra. E um pensador importante, um jesuíta chamado Victor Catrain, que é um autor conhecido, se faz a mesma pergunta. Porque ele começa o livro dele de filosofia moral, dizendo exatamente isso. Olha, a palavra direito natural, o livro está em latim, então ele fala em ius naturalis, é utilizada para significar toda a ética. Então, imagine que ele mesmo já dá uma amplitude para a expressão direito natural muito vasta. E o mesmo que é. E depois ele passa a discutir se não seria melhor utilizar a expressão direito racional, uma vez que essa expressão natural, que está ligada ao termo direito, significaria preponderantemente, um dos sentidos de Pânica, lembra que eu falei que era razão, consciência, etc., significaria preponderantemente aquilo que é próprio da razão humana, ou seja, a natureza tomada em sentido teleológico, em sentido finalístico. Então, dizer, será que não é melhor usar direito natural? E ele próprio, direito racional, e ele mesmo responde que não. Não convém, não. Não convém, primeiro, diz ele, por uma razão muito simples. Se nós atribuirmos ao direito natural a ideia de direito racional, nós estaremos atribuindo ao próprio homem a criação desse direito. Primeiro se passa com lei, não, aqui não estamos distinguindo entre direito e lei. Ora, não pode haver lei ditada por quem não seja superior. Ou seja, o homem não pode se ditar inteiramente a própria lei. Por isso a palavra não se justifica, a mudança não se justifica. Semanticamente, estamos tratando aqui. Pisorni acrescenta algo que me pareceu muito interessante. Ele diz, olha, acontece que não são a mesma coisa o direito natural e o direito racional. Porque se nós apanharmos as civilizações humanas, nós vamos encontrar leis ditadas pelos homens. Ora, essas leis só são verdadeiras leis se elas forem racionais. Se essas leis forem irracionais, não são leis, são corrupção da lei. Portanto, o que nós temos é que nem todo direito racional é direito natural. Se é verdade que todo direito natural é racional, não é verdade que todo direito racional seja natural, porque há leis humanas, leis determinativas. Portanto, não se justifica do ponto de vista semântico a alteração. Isso é plano de linguagem. Agora temos que ver se historicamente se justifica. E qual é o problema do objeto histórico do direito natural? É que, de fato, nós podíamos ver já entre os sofistas foram os primeiros a utilizar essa questão do direito natural. Embora houvesse alguma coisa em Heráclito, talvez pudesse buscar, forçando a mão, algum autor pré-socrático, mas, na verdade, é curioso esse fato. O direito natural nasce como preocupação, como uma primeira preocupação entre os sofistas. É verdade que, aqui eu faço um parênteses, desculpe, talvez seja um pouco dispersivo isso, mas é bom que se saiba. Boa parte daquilo que nós julgamos dos sofistas e que nos trazem hoje como um aspecto pejorativo, quando falamos dos sofistas, sempre temos em conta um aspecto negativo, vem sobretudo das críticas feitas por Platão. Um autor espanhol muito importante de nossos tempos, realmente muito importante, pensador do século passado, chamado Eustáquio Galán y Gutiérrez, que tem um livro magnífico sobre direito natural. Outro dia dizia o doutor Daniel que estava na hora de nós tentarmos traduzir e publicar no Brasil esse volume. Uma obra magnífica, de mais de 1000 páginas sobre o assunto, muito bem formulada. Ele diz, olha, os sofistas não foram tão maus como nós
nós nos imaginamos, não. Tinham lá os seus defeitos, mas o fato é que nós conhecemos os sofistas só pela visão crítica de Platão. Não nos dedicamos. Ultimamente tem havido uma certa recuperação dos sofistas. Entre essa recuperação está essa ideia de que eles foram investigaram tanto o direito natural, levantaram a preocupação do direito natural. Mas veja, então passamos lá, direito natural entre os sofistas. Depois temos direito natural em Aristóteles, direito natural em Platão, vamos encontrar direito natural em Cícero, depois vamos ver em toda a patrística, especialmente lá em Santo Agostinho, vamos encontrar depois a escolástica com essa coisa que se pode dizer insuperável. Insuperável. Eu não tenho dúvida em dizer que é humanamente insuperável. O pensamento de São Tomás de Aquino. E depois vamos encontrar a decadência com Ockham, também direito natural. Depois vamos ver em Grotius, vamos ver em Pufendorf, vamos ver em Tomásius, vamos ver depois um direito propriamente iluminístico com Rousseau, vamos ver direito natural em Hegel, vamos chegar até, segundo um autor, Sérgio Cota, fala no direito natural de Foucault, direito pansexualista natural de Foucault. Então veja que a expressão direito natural deu ensejo a correntes anárquicas, caóticas. E talvez isso justificasse, esse talvez seja o ponto mais importante, justificar, vamos abandonar o uso dessa palavra, tanto quanto nós abandonamos quase sempre a expressão natura naturans, que foi utilizada, como eu disse, por São Tomás de Aquino, para evitar mal maior. Mas, aqui pensando melhor, a opinião minha, eu acho que, primeiro, que seria impraticável. Nós não podemos abandonar o uso de uma palavra só porque essa palavra foi depois mal utilizada por outros. Essa é a primeira questão. Por outro lado, por pior que seja essa utilização em várias correntes que anarquizaram, caotizaram o pensamento naturalista, a realidade é que esse pessoal, Locke, Hobbes, Rousseau, etc., reconhece a existência de um direito natural. Já é alguma coisa. É alguma coisa. Alguns dizem que o próprio Kelsen reconhecia com a norma fundamental a existência do direito natural. É alguma coisa. Esse livro que eu mencionei do José Pedro diz que o Pedro Lessa era naturalista e não sabia. Então já começamos por aí. Talvez não convenha, porque, mal ou bem, esse reconhecimento da existência de um direito natural, por outros autores, acaba dizendo, olha, realmente existe. Agora temos que saber o que é esse direito natural. O que ele existe, todo mundo reconhece. Agora vamos ver o que é. Então talvez já por aí se disser. Por outro lado, não parece bem que nós abandonemos um nome já tradicional para atender a circunstâncias temporais, transitórias, de gente que utiliza a mesma expressão para significar coisa diversa. Daqui a pouco não podemos usar nada. A palavra matrimônio, ela é tradicional. Vem dos tempos pagãos. A melhor definição de matrimônio talvez seja de Modestine. Modestine não era um pensador cristão. Agora, com a extensão imensa a 50 ou 60 modalidades possíveis do que se pode considerar como matrimônio, vamos abandonar a palavra matrimônio porque ela já está... Daqui a pouco não temos mais palavra nenhuma para significar nada. Então, penso que não é hora de novidadismo. Acho que é hora de nós, apesar das dificuldades da utilização da palavra direito natural, manter a designação e tentar enfrentar as dificuldades em definir. Mas manter a designação. Bom, vamos então agora passar para os pontos mais substanciais da exposição. E a pergunta que é do direito natural, primeiro, depois que é a lei natural. Agora distinguindo, nessa fase, a expressão direito e a expressão lei. Há uma coisa inicial com que nós devemos ser leais. Aristóteles e mais agudamente São Tomás dizem que nós temos que considerar muito usos loquentes. Nós não podemos abdicar do uso loquente. Como as pessoas usam as palavras e enfrentar isso. E a verdade é que, no mundo contemporâneo, a palavra direito significa mais frequentemente lei para as pessoas. Essa é a realidade. Nós não podemos desconhecer esta circunstância de que, quando falamos em direito, frequentemente as pessoas entendem essa referência como lei. E São Tomás dizia, é possível utilizar a palavra direito como lei, só que, acrescentado, consideramos que direito não é lei em sentido próprio, a lei é algo do direito. Então, digamos,
há aqui uma relação, se pode-se dizer imprópria ou metafórica, mas isso nós consideraremos em seguida. Por agora, portanto, temos de enfrentar as circunstâncias, de que a expressão direito significa, na linguagem comum, no entendimento comum, o mesmo que lei. E não só no ambiente profano, na nossa própria vida também. E eu penso que até os justnaturalistas frequentemente tropeçam com essa circunstância. E quando falam alguma coisa de direito, já logo pensam na lei. Então nós temos que, talvez, considerar a questão, a partir desse ângulo, com toda a tranquilidade, e tentar mostrar, reconsiderar a hierarquia de sentidos da palavra direito. Bom, vamos lá. Nós vivemos numa realidade que acho que ninguém negará, que é a sociabilidade ou politicidade dos entes humanos. Penso que ninguém negará isso, ou seja, que o normal da vida humana é a vida em sociedade. Isso já estava afirmado no primeiro livro da Política, de Aristóteles. O homem como animal político, políticos on, e não só políticos. Santo Tomás corrige isso, aprofunda a ideia, não só político, porque não é só uma relação com a potestade ou com assim, com a autoridade governamental, mas também com as outras sociedades. E por isso ele, além de animal político, é animal social, porque ele se relaciona com sociedades intermédias entre o indivíduo e o Estado, hoje chamamos de Estado, o indivíduo e o poder político. E é também um animal conjugal, na medida que uma das sociedades, um dos corpos em que vive o homem, ou melhor dito, convive o homem, é exatamente a família. Pois bem, nesse ambiente de vida política, de vida social, de vida conjugal, existem bens recíprocos que são objeto desse contato, dessa convivência humana. Alguns bens são devidamente, estritamente exigíveis por outro. Bom, pensemos assim, só para termos alguns exemplos. A nossa vida, a nossa integridade física, a nossa honra, o nosso patrimônio. Muito bem, isso tudo é uma exigência minha, eu tenho direito, vamos usar já a palavra direito, a que esse bem me seja respeitado, como eu também devo respeitar reciprocamente o bem ali daqueles que são da minha espécie. E o direito, esse é o ponto, é exatamente este bem exigível, que pode ser ligado diretamente à natureza de cada homem, à natureza da vida social, como pode ser objeto, como veremos adiante, de uma determinação, seja pública, seja privada. Direito é esse bem. É o bem devido a outro. E aqui, a distinção que se deve fazer inicial é que existem bens que não são devidos a outros, mas que nós os outorgamos. Isso quer dizer que não são bens exigíveis. Não são bens exigíveis. Os senhores me concederam, por exemplo, a honra de vir aqui. Eu estou muito honrado com isso. E eu vim. Mas isso não era exigível. Isso não era exigível. Nem da parte dos senhores em me convidarem, o que eu volto a dizer foi uma grande honra, uma generosidade em relação a mim, nem da minha parte em aceitarem vir. E não era exigível até o momento em que eu me comprometi a vir. Nesse momento era exigível. Eu dei minha palavra e transformou um determinado bem. Comecem a compreender, portanto, que existem bens que são exigíveis, que são estritamente devidos, e bens que não são. Aqui eu saio aqui do lado de fora, calçada, e aí encontro um moço vendendo bala, resolvo comprar bala para os meus netos, ele me cobra, são R$8. Está aqui. Então, o preço está aqui, isso é exigível por ele, é devido a ele, eu pago estritamente R$8. Mas eu tinha uma nota de R$10 e entrego a ele os R$10. Digo, olha, pode ficar com o troco. Essa parte dos R$2 não era exigível. Essa parte se faz por uma coisa anexa do que é propriamente justo, que é a liberalidade. Então aqui nós temos uma primeira distinção a fazer. O direito é um bem devido a outro, mas devido a outro porque estritamente exigível por outro. Nem todo bem entregue a outro
constitui o direito. Ou seja, não é o objeto da virtude que corresponde ao direito. E qual é a virtude que corresponde ao direito? A virtude da justiça. O direito é o objeto da justiça. Naquela definição da justiça, sério, que o direito, a justiça é a virtude constante e permanente de dar a cada um o que é seu, esse sum, esse seu, é que representa o direito. O direito é isso, o sum. Portanto, é o estritamente devido. E agora nós podemos fazer um pequeno passo, aqui eu não vou me estender sobre isso, mas apenas dizer que isso corresponde a uma especificação de um primeiro princípio da nossa razão. O intelecto humano possui vários hábitos, ou seja, várias qualidades, vários atributos que são aderentes ao intelecto, a essa potência anímica que é a inteligência humana. Então aí temos os hábitos conhecidos, a prudência, a arte, a ciência, a sabedoria, e um princípio, que é um hábito, que é o chamado intellectus principiorum, que é a intelecção dos primeiros princípios. Por força desse hábito, que não é inato, mas é quase inato, que nós temos, por exemplo, o conhecimento do princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Esse intellectus principiorum, que nos dá princípios da razão teórica, o princípio da razão especulativa, é a razão de nós estarmos aqui conversando. Porque se não houvesse o princípio da não contradição, nada que eu afirmasse poderia chegar a ser verdadeiro. Esse hábito, dos primeiros princípios da razão especulativa, possui uma expansão. Ele se estende. Da mesma forma como a razão teórica se expande para uma outra função, não é uma outra razão, uma outra função dela razão, que é a razão prática, esse princípio, primeiro princípio da razão teórica, se expande e se transforma também num primeiro princípio da razão prática, que é aquela dirigida ao agir e ao fazer. Esse primeiro princípio da razão prática chama-se sindérese, melhor dito, esse hábito da razão prática, que é o primeiro princípio da razão prática, se chama hábito do primeiro princípio, se chama sindérese. E este hábito possui um princípio que consolida todos os demais: agir o bem e evitar o mal. Bonum faciendum, malum evitandum. Mas notem, esse primeiro princípio, tal como dito aqui, bonum faciendum, malum evitandum, ou seja, agir o bem, se quiserem, fazer o bem e evitar o mal, é um princípio geral da moral, princípio geral da ética. É para tudo, nós somos chamados a agir o bem, sempre queremos agir o bem. Às vezes colocamos o bem erradamente, invertemos a hierarquia do bem. Eu quero ter um veículo, não tenho dinheiro para ter, e furto. É um bem ter o veículo, mas não dessa forma. Então, o primeiro princípio está presente em todas as nossas ações. Esse princípio se especifica para que nos leve ao campo da justiça, ao campo do direito. Já não se trata de agir o bem simplícito e evitar o mal, também simplícito, mas agir o bem devido a outra, evitar o mal nocivo a outra. Então agora nós temos mais clara a distinção entre o bem jurídico, o bem do justo e o bem geral. O bem geral consiste nessa apetência, nessa inclinação de agir todo o bem e de evitar todo o mal. E já o direito consiste em agir não todo o bem, mas agir o bem exigível por outro, ou seja, restritamente, estritamente devido a outra. E evitar o mal. Que mal? O mal nocivo a outra. Eu não posso fazer um mal que prejudique. Então aqui há uma especialização do jurídico em relação ao moral. Okay? Bom, com isso podemos avançar um pouco nessas novas indagações para chegar ao conceito de direito natural. Como eu antecipei há pouco tempo aqui, a palavra direito é analógica. Todo mundo sabe o que são os termos, logicamente, divididos em unívocos, análogos e equívocos, mas não custa repassar um pouco isso, para nós todos nos situarmos. Por que razão? Porque nós não fomos feitos para grandes abstrações. O ser humano tem dificuldades. Às vezes nós não queremos reconhecer como uma espécie
de orgulho, de falta de humildade, mas todos temos dificuldades para enfrentar o abstrato. E por isso temos que, na medida do possível, irmos tocar a mão no concreto para podermos explicar o abstrato. O nosso intelecto funciona assim, é deficiente. Há coisas que são equívocas, termos equívocos. Por exemplo, o termo manga pode significar a manga de uma camisa, pode significar uma fruta. O termo cravo possui, esse é o exemplo clássico dos lógicos, né? Gostam do termo cravo porque possui pelo menos 5 sentidos. Né? Cravo como precursor do piano, cravo como flor, o cravo como prego da cruz de Cristo, o cravo como afecção da pele e o cravo do doce de abóbora. O cravo do doce de abóbora. Então, 5 sentidos. Sentidos totalmente díspares. Quanto muito tem o fato da corporeidade a aproximar esses conceitos. Por exemplo, algo interessante. A palavra macaco significa um animal e também aquele aparato misterioso para as minhas filhas e para a minha mulher, que está sempre na parte de trás do carro. Nunca sabe para que serve aqui. Só eu que sei. Então, toda vez sou eu que tenho que usar isso. Bom, são termos equívocos. Mas há certos termos que estão, por assim dizer, entre os termos unidos, significam uma coisa só. Por exemplo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. Esse é um termo unívoco. Só significa isso. Mas há termos que são intermédios entre a equivocidade e a universidade. São chamados termos análogos, que possuem uma certa proximidade conceitual, mas também possuem uma diversidade quando aproximados. Por exemplo, podemos dizer, isso é um exemplo clássico também, que o pão é saudável. Por que dizemos que o pão é saudável? Porque ele é causa da saúde. Então nós temos aqui uma relação de causa e efeito, portanto há uma certa proximidade. E o nosso termo direito é um termo análogo. O termo direito tem essa característica, ou seja, tem um núcleo comum. Então, quando, por exemplo, aliás, a capa de um dos livros. Por mais aqui eu tenha ressalvas a fazer do ponto de vista da doutrina política, ao autor desse livro, e eu deixo aqui estabelecido isso, com todo o meu respeito, como querido professor meu, mas tenho essa divergência em relação ao seu pensamento político. Entretanto, reconheço que o seu livro de introdução à ciência do direito é muito bom. Eu me refiro ao professor André Franco Monteiro. E na capa do livro dele, ele já apresenta 5 sentidos. 5 sentidos analógicos para o termo direito. Justo, lei, fato social, ciência ou saber, e o que ele chama de faculdade. Os antigos autores chamavam de potestade ou potestas. E a grande dificuldade para nós não é reconhecer que haja esses 5 sentidos, e haverá outros que nós poderíamos ainda examinar, porque essa é da nossa linguagem. Né? Eu entro aqui hoje e digo assim, olha, meu direito de entrar na faculdade, minha faculdade de agir. Hoje nós vamos estudar com o professor Oreste Lasco a ciência tal do direito, ou seja, a disciplina tal. Nós vamos aí, por exemplo, no direito penal e no direito civil como ciência. Utilizamos a palavra direito penal como ciência. Mas podemos também usar como fato social. Há um livro interessantíssimo de Kafka, chamado A Colônia Penal, em que há um fato social. Um fato social. O fato social era lá um aparelho de tortura. Um fato social. Esse é o direito. O Armando Valadares, certa vez, escreveu um livro chamado Contra Toda Esperança. O fato jurídico social era a circunstância de um uniforme laranja que ele usava nas prisões cubanas. Esse era o símbolo da pena. Então, é o direito como fato social. Sem contar aí o que os sociólogos têm a falar a respeito dos fatos sociais que constituem o direito. E nós temos dois outros sentidos que eu queria aqui, deixei para o final para mencionar.
Quando o doutor Orlando diz assim, o direito penal pune tal crime, ele está falando que é a lei penal. Quase sempre é essa a referência. O direito penal, no artigo 155 do Código Vigente, diz isso assim, assim. Aí o que você está vendo é que a lei penal pune o furto e descreve o furto desse modo. Sentido de lei. E, finalmente, nós temos um outro sentido. Alguém, um exemplo trivial, estou numa fila, e de repente alguém passa na minha frente e a fila. Não, é meu direito estar aqui. Ou seja, é justo, não é só um problema de faculdade de agir, não é só de poder. É que é justo que seja assim. É estritamente justo que seja assim. Esse é o bem que eu preciso. Que me respeitem a vida, que isso é a justiça. Então nós temos o sentido do direito como coisa justa. A res justa. Muito bem. O problema agora não é tanto de identificar essa analogia. É de hierarquizar os sentidos. Ou, em outras palavras, de descobrir qual é o analogado principal. Em toda analogia existe um que se chama de prius analógico, aquele que é o analogado principal, o sentido principal, a acepção principal do termo, e aqueles sentidos secundários, conceitos secundários. O que é secundário e o que é principal com relação à palavra direito? Aí está. Um normativista dirá não, é a lei, é a norma. Um ativista dirá não, é a sentença judicial, é a sentença judicial. É o que a minha intuição diz que seja direito. Eu queria contar, esse ponto é importante, contar um exemplo ocorrido de uma votação no Tribunal da Sala Criminal, para ver como o uso da palavra direito natural vai a esse ponto. Certa vez, julgando um caso no Tribunal da Sala Criminal, o meu querido colega diz assim, meu voto é no sentido tal. Eu disse, mas o que é isso? Então, aparentemente contrastante, no meu modo de ver, com o constante dos autos, eu disse, não, isso é de direito natural. Como assim? Como de direito natural? Sim, eu chego a esse direito natural por intuição. Eu tenho intuição de que seja assim. Então, existe também essa ideia de um direito natural intuitivo, que nada mais é do que uma manifestação, uma ética de situação, uma inclinação intuicionista, como quer que se chame? Isso é um positivismo judicial, por exemplo. Bom, é possível, portanto, a identificar quem propunha esse significado de direito como sendo o principal, como analogado principal do direito, a lei. Quem propunha como significado principal do direito uma atuação positivista, em detrimento da situação do direito como justo, não pode ser justo naturalista, claro. A afirmação de que o principal sentido do direito é a res justa é central para o justo naturalista. Por mais que seja importante a lei, como veremos adiante, não se quer com isso diminuir a importância da lei. Preciso ter isso muito presente. Porque há também o grave equívoco, nós estamos nos aproximando da ideia do direito natural. Há também o grave equívoco de imaginar que o direito natural dispensaria a lei. E dispensaria até mesmo a lei humana. O que não é verdade. Uma das exigências do direito natural, uma das exigências da lei natural, é exatamente que haja lei humana. Portanto, não criemos aqui a ideia de um direito natural platônico, de um código ideal de normas, de algo... Não. Isso é mais realista do que se pensa. Bom, posto esse tema central do que é a coisa justa, e que a coisa justa representa o analogado principal, o prius analógico do direito, os demais sentidos são secundários, já podemos nos aproximar da ideia do direito natural. Começando de uma divisão. Embora a definição seja o primeiro modo de saber e a divisão o segundo, pedagogicamente, às vezes é melhor nos aproximarmos da definição pelas divisões. Nós temos uma determinada situação. Vamos ver. Contar o que se passa numa sala de aula de primeiro ano. Se passou muitas vezes isso. Era um assunto que eu repetia com frequência para
para pôr os alunos de primeiro ano a começar a pensar um pouco. E eu logo perguntava o que é o direito para os senhores. Então, dizendo, é a lei, professor, é a lei. Sempre havia algum poeta. Não, o direito é efusão, aquelas coisas que nós sabemos. Especialmente alunos de primeiro ano são muito devotados à poesia. Mas é a lei, muito bem. Eu encaixava uma outra pergunta. E alguém conhece aqui o livro Processo de Kafka? Bom, a bem da verdade, boa parte ficava quieta. Mas sempre havia alguns que, sim, já leu. Eu já li faz bastante tempo, não me lembro direito, aquelas coisas também habituais. Aí eu pergunto, olha, para aqueles que não conhecem, que não entendem, no Processo de Kafka, as primeiras páginas, 2 ou 3 primeiras páginas, são o bastante para que nós saibamos do que se trata. Nem é preciso ler o livro inteiro, e muito menos assistir o filme, que não está bem. Então era o seguinte, havia a personagem central, o Joseph K., que estava na pensão que ele vivia, quando batem a porta do seu quarto, ele atende, doutor Fernando, tudo bom? Atende a chamada. São 2 oficiais de justiça. E os oficiais de justiça dizem, senhor Joseph K? Sim, senhor. Então, o senhor está sendo acusado de um grave crime, está sendo processado, estamos avisando, citando o senhor. E então, o Joseph K. pergunta aos oficiais de justiça, escuta, do que estou sendo acusado? E os oficiais de justiça se espantam com a pergunta. Dizem, como assim? Como o senhor me pergunta do que está sendo acusado? O senhor acha mesmo que o Estado perderia tempo e dinheiro processando alguém se essa pessoa já não fosse culpada e condenada? Ele fica quieto. Quando termina de contar isso para os alunos começam a protestar. Isso é injusto, professor. Muito injusto. Injusto. É injusto. Por quê? Não, porque tem direito de defesa, tem direito de saber do que é acusado. Como é que se condena alguém sem ser acusado? Aí há sempre alguém que conhece a Bíblia. Sempre alguém. Não, porque até mesmo no livro do Gênesis, Deus, antes de condenar Adão e Eva, citou-os e disse qual era, perguntou se eles eram culpados, se haviam comido contra o fruto. É verdade. Era tudo isso. Mas os senhores sabem quando viveu Kafka? Não sabem qual era o regime do então Império Austro-Húngaro ao tempo de Kafka, ao tempo que está situado esse caso? Não sabemos. Não sabem. Sabem qual era a lei que estava em vigor nesse período? Sabe se a lei dizia que podia haver condenação sem citação, sem defesa? Não. Mas, escutem, eles não haviam dito, eu sempre tomo cuidado de escrever no quadro. Os alunos disseram direito igual a lei. Sempre iam dizer, não, o senhor não entendeu direito. Eu disse, não, está aqui. Os senhores não disseram que era lei? Como é que agora é injusto algo que vocês não sabem nem qual era a lei que estava em vigor? Aí o pessoal começava a perceber o engano que havia caído. Bem-vindos aos primórdios do direito natural. Começo a compreender o que é o justo. Um justo independente da lei humana. E é isso exatamente. Então nós temos que distinguir um justo e um direito. Por enquanto, tratamos só de direito, vamos ver a lei daqui a pouco. Que seja independente da determinação humana e algo que seja dependente da determinação humana. O que pode ser tanto público, as leis em geral, e aqui vamos até mesmo fazer umas distinções que não vêm muito ao caso, mas apenas para apontar determinadas normas que são editadas por corpos intermediários, e as leis particulares, são os contratos, por exemplo, as determinações de família. Quando um pai determina o horário que voltam os filhos, ou até que horas podem ver televisão, quais programas podem acessar na internet, não são normas internas, determinações humanas. E essas determinações humanas possuem 2 possibilidades. Ou elas são complementares à lei natural, ou são meramente declarativas da lei natural. Por exemplo, declarativa da lei natural. Quando o preceito primário do artigo 121 do Código Penal proíbe o homicídio, está, na verdade, declarando algo que é de direito natural, não está criando nada. Portanto, quando indica a pena correspondente, complementa,
Quando o Código de Processo Civil exige a citação de alguém para a defesa no processo e concede um prazo que há de ser razoável, isso está no âmbito do direito natural, é declaratório do direito natural. Mas quando diz que esse prazo é de 15 dias, de 20 dias, de 10 dias, conforme o país, conforme o tempo, conforme as circunstâncias, ou quando a pena é de tanto a tanto, ou de quanto a quanto, ou é só de multa, etc., isso aqui já está no âmbito da complementação do natural. Então, aqui nós temos duas hipóteses. Uma norma complementar do direito natural e uma norma que é determinativa, declarativa, perdão, porque apenas declara o direito natural. Esta complementar tem essa característica, ela deve ajustar-se ao direito natural. Significa que se nós tivermos, por exemplo, para aqui mencionarmos um caso concreto, não é um caso mais singular, uma pena, uma previsão de prazo de defesa extremamente escasso ou demasiadamente largo. Nos casos de corrupção do poder público, a defesa poderá ser exercitada ao largo de 30 anos, por exemplo. Ou então, diversamente, direito de defesa num determinado crime pode ser exercitado em 2 minutos depois da citação. Sempre houve um problema, acho que o doutor Orestes deve se lembrar, a legislação eleitoral permitindo as impugnações de votos em segundos. Sempre me pareceu que esse prazo não era razoável, eu preferia o direito natural. Porque era de direito natural que o prazo fosse razoável. Agora, o que é o razoável? Bom, isso vai depender das circunstâncias concretas. Teria que examinar um prazo. O que significa isso? Que havia e há em algumas coisas certa situação que em abstrato seja indiferente. Não há nenhum ato humano que seja concretamente indiferente do ponto de vista ético. Mas abstratamente pode ser. Passear, por exemplo, é indiferente do ponto de vista ético. Bom, alguém pode passear no período de ócio, no período de folga, e pode estar passeando durante um tempo que tinha que estar trabalhando. Então, isso é imoral. Então, concretamente, isso tem que ser definido. Então, a lei determinativa, em certos casos, vai verificar algo que é, em princípio, indiferente, seja de um jeito ou de outro, e que passa a ser exigível a partir do momento da determinação. Então, quando se determina, ela passa a ser exigível, essa conduta passa a ser exigível. É a forma como atua a lei humana. Bom, claro, o que nos interessa aqui é essa divisão era para exatamente destacar o que é a lei natural, o que é o direito natural. Quanto mais falamos do direito natural do que do direito natural, mas essas expressões são frequentemente trasladáveis entre si. A coisa justa natural é aquela que está de acordo com a natureza das coisas, ou mais exatamente com, no nosso caso, com a natureza humana. De acordo com a natureza humana não significa que tenha sua fonte na natureza humana. Uma das coisas mais interessantes da obra de um grande autor contemporâneo argentino, o Sr. Otávio Nicolás Derici, no seu livro Os Fundamentos da Ordem Moral, é exatamente ter destacado essa circunstância de que a natureza humana é intimada de uma lei que lhe é superior. Portanto, o direito natural, quando se diz que o direito natural provém da natureza humana, há um certo sentido, sim. Eu já vou explicar. Mas esse sentido não é o de que o direito natural seja uma criação autônoma do homem. Há pouco eu disse, lembrando uma passagem de Catrain, que não há uma lei que possa dizer autônoma, porque toda lei deve ser superior àquele a quem ela é aplicada. Muito bem. Então, o direito natural é o bem devido a outrem, já temos definido isso como direito em geral, segundo uma exigência natural, segundo a ordem natural das coisas, segundo a natureza racional. Bom, vejamos agora, vamos aproximar do conceito de lei natural, para depois voltar um pouquinho sobre o direito natural e entendermos bem essa relação. A lei natural é causa do direito natural. O direito natural
tem como causa material a atividade humana, o ato humano. É a ação humana. Isso é que é a causa material, ou a matéria do direito natural. E sua forma, já vimos, é o débito estrito, o débito exigido. Então, matéria e forma, atividade humana segundo o débito estrito. Isso é o direito natural. Mas o direito natural possui causas. O que causa isso? Bom, existe uma causa formal exemplar. A causa formal exemplar, embora se chame causa formal, não é intrínseca, como a causa formal estricto sensu. A causa formal exemplar é o modelo de conduta, o modelo da conduta exigível. Essa é a causa formal exemplar. Lembra-se aqui da passagem de Aristóteles a respeito das causas? É possível que todos conheçam, eu peço desculpas se vou aqui reiterar. Só que em vez de eu falar do exemplo usado por Aristóteles, que é a estátua do rei Midas, eu vou me valer de um exemplo interessante, porque tem um aspecto jurídico considerável, da Afrodite de Cnido. A Afrodite de Cnido foi feita, esculpida por Praxiteles. Aqui no Brasil nós temos o hábito de falar Praxíteles. O nosso professor Alexandre Corrêa, velho, lamentava muito isso e dizia que o nome certo era Praxiteles. Essa Afrodite de Cnido teve uma causa formal exemplar, agora vamos ver as causas, numa famosa rameira que vivia na cidade de Atenas, chamada Musarete de Téspio, também conhecida com o nome de Friné ou Sapito, que deve ter sido uma moça realmente muito bonita, pelos motivos que eu já vou dizer. Então, utilizando ainda o paralelo que Aristóteles se vale com a escultura do rei Midas, eu vou utilizar aqui essa Afrodite de Cnido. O que nós temos, inicialmente, para essa escultura? Um bloco de mármore. Um grande bloco de mármore, que tem lá a sua matéria-prima e a sua forma substancial. Mas é um bloco de mármore, um mármore que pode virar uma escadaria aqui da nossa faculdade, poderia ter virado a escadaria ou o chão da Catedral do Duomo de Milão, e que, na verdade, acabou se tornando uma determinada escultura. Se tornou uma determinada escultura por quê? Porque Praxiteles resolveu dar a este bloco de mármore a figura, a forma baseada na figura de Musarete de Téspio. Simplesmente copiou ali. Então, essa foi a forma. Aquilo que era matéria, portanto, indeterminada, se transformou com essa forma acidental em algo determinado. Foi a forma que deu essa determinação para a E qual era a causa formal exemplar? Eu já antecipei. Aquela figura lá da Musarete de Téspio. Causa eficiente, causa agente, foi o próprio escultor. Deixa a causa principal eficiente. Se valeu, naturalmente, de cinzel e martelo para recortar o mármore. E a causa final? Era agradar o povo de Cnido, receber uma verba, parece que o povo daria. Aliás, a história é curiosa, porque ele leva a imagem, consta que foi a primeira imagem totalmente nua que se apresentou, e o povo recusou. Aí algumas das pessoas da comunidade de Cnido resolveu pagar a parte e colocou a imagem num outro canto. Consta que ele fez uma outra vestida, mais ou menos como Goya fez com a marra nuda e desnuda, que é a obra de Goya. Bom, como quer que seja, essa parece que é uma das finalidades. A outra finalidade que consta é que ele teria querido agradar também a Friné, ou Sapito. Essa moça tem uma ligação jurídica. Por que eu disse, eu gosto desse exemplo no ambiente jurídico? Porque nós temos mais facilidade de rememorar depois, ao lembrarmos do episódio jurídico que envolveu essa moça. Porque ela sai das águas do Mar Egeu desnuda. Então, sob aplausos gerais, etc, porque parece que era uma moça muito bonita, mas afinal, claro que quando os maridos chegam em casa, as esposas não gostaram nada do que havia ocorrido, e aqueles mesmos que haviam aplaudido foram os primeiros a denunciá-la pelo crime, digamos, essa palavra não existe em português, mas
aceibia ou acebia, que é o crime de impiedade contra os deuses pagãos. Mesmo crime de que foi acusado Sócrates. E essa moça é levada a julgamento perante o tribunal dos Eliastas. Esse fato é verdadeiro. E estava condenada, condenação à morte, como que copia a deusa Vênus, a deusa Afrodite, saindo das águas do mar Egeu. Levada, então, na última sessão, o advogado dela se chamava Hipereides. É levado com um lençol, e na última sessão, o Hipereides faz o discurso, as alegações finais perante o tribunal dos Eliastas, e na última hora resolve dizer assim: condenem os juízes aquela que a mesma deusa Afrodite não ousaria condenar. E puxa o lençol, ela estava desnuda de novo. E foi absolvida, por unanimidade. Isso é interessante. Jovellanos, um autor espanhol, um poeta espanhol, diz assim, os ouvidos condenavam, mas a visão resolveu absolver. Foi isso que aconteceu. Bom, isso era para que nós tenhamos aqui alguma coisa concreta para pensar em matéria de causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Esses exemplos concretos nos ajudam muito na aproximação das coisas. Pois bem, então já vimos aqui algumas das causas do direito natural. A atividade humana, como causa material, causa formal, o débito estrito, a causa formal é o modelo de ação exigido, e aqui é que é o ponto. Como causa eficiente está a lei natural. Então agora vem a relação entre lei e o direito natural, entre a lei natural e o direito natural. A lei natural é a causa eficiente principal do direito natural. E o que é essa lei natural? Eu não vou mencionar qual a finalidade. A finalidade, nós podemos dizer que a finalidade da lei natural, do direito natural, é fazer o homem feliz. É a felicidade. O conceito de eudaimonia que está em Aristóteles. Fazer o homem feliz, de acordo com a sua natureza racional. Significa dizer agir sensatamente, agir racionalmente. Mas aqui vamos ver em que efetivamente consiste essa lei natural. Esse é o ponto. São Tomás, numa obra secundária, dá-nos uma definição que me parece exuberante, extraordinária, como sempre. É impressionante como ele conseguia chegar a essas definições. E diz assim, que a lei natural é uma luz intelectual, luz do intelecto, mais exatamente aqui, luz do intelecto, lumen intellectus, incitum nobis adeo, ou seja, luz do intelecto íncita em nós, podemos dizer talvez infundida em nós por Deus. Essa é a lei natural. Que a suma natura nos intima, nos comunica, nos faz partícipes disso para a ação. Mas notem que isso não significa uma imposição à margem da consideração humana, cognoscitiva. Aqui está o segredo da ligação desta lei natural com o homem, que ao contrário daquela lei determinativa que rege o comportamento dos animais brutos, dos minerais, dos vegetais, etc., permite que o homem reconheça e conheça o bem a aplicar e o mal a evitar. Uma passagem na carta de São Paulo aos Efésios, não, passagem de São Lucas, está em São Lucas, e que Nosso Senhor diz, por que vocês, ou vós próprios, como ele diz, não julgais o que é justo? A versão da Vulgata é esta: quid autem et a vos ipsis non judicatis quod justum est. Ou seja, por que não julgam pela sua inteligência? De maneira que não é algo que fique à margem da inteligência, não é algo determinado para a nossa atuação. É algo indicado, preceituado para que nós sejamos felizes. De maneira que a lei natural é a causa do direito natural. Muito bem. A lei natural é a causa do direito natural, e ambos, lei natural e direito natural, possuem três propriedades.
em que eu já me aproximo aqui do encerramento dessa minha exposição. A propriedade da universalidade, a propriedade da imutabilidade e a propriedade da cognoscibilidade. Eu estou aqui mais preocupado em indicar a cognoscibilidade. Mas a lei é universal no sentido de que se aplica a todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares. Porque ela está inscrita na natureza do homem, na natureza racional do homem. Porque, embora haja um sentido de lei natural, e o próprio Santo Tomás usa essa expressão lei natural para significar a lei geral cósmica, todas as leis que regem também os animais brutos, vegetais, minerais, etc., propriamente o sentido de lei natural é a que diz respeito ao homem. Muito bem. Há uma lei natural universal que diz respeito ao homem enquanto corpo e enquanto alma. Então, também temos as nossas leis determinativas, não é? A nossa nutrição, a geração, a digestão, as expulsões. São leis humanas, leis naturais, que dizem respeito ao nosso corpo. Mas nós também temos sentido próprio a lei natural como algo que diz respeito à condução da nossa vida por meio da inteligência e da vontade. Por meio da inteligência e da vontade. São potências mais próximas da essência da alma. O apetite racional, a vontade e a inteligência. Essa lei, que é imutável no essencial, ela é cognoscível também universalmente. Não teria sentido que não o fosse. Se é uma norma universal, ela tem que ser intimada a toda a natureza humana, tem que ser conhecida de todos. E aqui existe sempre esta peculiaridade de nós nos indagarmos se isso é sempre assim ou se alguma vez falha. A história mostra que, quanto ao primeiro princípio da razão prática, uma vez adquirida a luz da razão, esse princípio não falta a ninguém. Claro, alguém que tenha as potências também anímicas organicamente adequadas. Nós estamos falando, portanto, da situação dos loucos, dos que padecem, por exemplo, de demência senil, etc. Esses perdem. E aí a potência orgânica é clara. Mas esse princípio não falta a ninguém. Não falta a ninguém. Como também não falta o princípio da não contradição. Quem tiver criança, aí com volta de 3 anos, tentem uma experiência que eu fiz várias vezes isso com resultado. Descobri ocasionalmente e depois testei várias vezes com bom resultado. Aquela brincadeira era comum no meu tempo, acho que hoje desapareceu, acho que sou o único a fazer, penso às vezes. De dizer para os meus netos pequenos, vai lá ver se o vovô está no quarto. É curioso que a criança vai, mas reparem que vai dando risada. Vai dando risada porque sabe que está sendo ferido o princípio. Ele não tem o nome do princípio da contradição, não sabe nada disso. Mas sabe que aquilo está errado. Mas vai porque brinca, vai para brincar. E outra, portanto, domina o primeiro princípio da razão especulativa. Já com as primeiras luzes chega a isso. E também com a razão prática. Isso eu vi algumas vezes. Geralmente envolve brinquedo. Criança que subtrai brinquedo da casa do vizinho e que subtrai de maneira escondida. Sabe que está fazendo alguma coisa errada. Isso com 3 anos de idade. Comece a ver, portanto, que as primeiras luzes da razão facilitam o conhecimento dos primeiros princípios. Mas é possível também que a obstinação em uma vida defeituosa, uma vida pecaminosa, sobretudo quando ela contamina toda a sociedade, leve à perda, logo, seguramente, de preceitos terciários, mais distantes desse primeiro princípio da sindélise, mas às vezes até mesmo põe em risco os preceitos que são diretamente inferidos do primeiro princípio. Porque alguns preceitos são deduzidos do primeiro princípio, mas outros são diretamente inferidos. Pode falar aqui latamente intuição. Não é verdadeira intuição. Há uma inferência, ou seja, se faz sem médico. Por exemplo, para ter uma ideia, discutir sobre se a tourada ofende ou não o direito natural, isso é uma coisa que há séculos os teólogos espanhóis e franceses vêm se debatendo. Agora, ultimamente, os espanhóis, como estão se tornando mais europeus do que espanhóis, estão começando a
concordar com os franceses dizendo que a Torá ofende o direito natural. Mas é efeito provavelmente do ecologismo de moda. Mas é difícil dizer, muito difícil dizer. Outra coisa, o duelo. Nós podemos mesmo admitir que há uma cabeça pensante como de Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo. Filósofo que até hoje diariamente é citado milhares de vezes, estudado como um grande filósofo. Podemos admitir que ele não tivesse luzes para saber o que era uma escravidão? Não. É porque era realmente uma matéria então discutível em virtude do conceito de pessoa. Então há questões de direito natural que são intrincadas. Por mais, por exemplo, que eu seja visceralmente contra isso que eu considero trágico, que é o crime de aborto, que é a prática do aborto, eu sou obrigado a reconhecer que é mais fácil verificar e condenar um homicídio de alguém que esteja vivo do que condenar algo que nós não estamos vendo. Isso é um problema de sensibilidade? É de sensibilidade, mas, na verdade, que é mais difícil é. Temos que reconhecer isso. Bom, então alguns preceitos são inferidos imediatamente. E outros têm mais dificuldade para entender. Às vezes, ao longo da história, foi preciso ser debatido. Até hoje se debate se a mentira admite ou não legítima defesa. Para vocês terem uma ideia. Se toda mentira ofende o direito natural ou não. Matéria de debate entre grandes teólogos, grandes pensadores. Bom, com isso eu quero dizer que existem preceitos que são facilmente apreendidos, que são os primeiros preceitos ou preceitos que são inferidos imediatamente, sem médio, não é por meio de um silogismo, são inferidos imediatamente, e outros que são deduzidos, são objetos de discussão, de argumentação, de silogismo, etc. Bom, ainda esses primeiros preceitos que são inferidos, que são todos nós sabemos, a proibição do homicídio, a proibição do furto, a proibição da difamação, honrar pai e mãe, etc. Ainda esses, houve momentos na história que estiveram em risco de perder. Eu não sei se nós não estamos, neste momento, com risco de perder em grande medida. Em grande medida. Quando eu vejo leis aprovando a prática de eutanásia e outros, e algo que fere esses preceitos primários, começamos a ver que a civilização atual talvez esteja num desses episódios que ocorreram. E esses episódios justificaram, por exemplo, que, conforme consta do Testamento, que fossem indicadas as leis das 2 tábuas do Decálogo ao povo hebreu, que era o povo eleito, o povo escolhido. Porque o conjunto da sociedade, o conjunto da humanidade à altura, incluindo o povo hebreu, estava perdendo isso, o povo hebreu, por influência dos povos vizinhos. Essa é a razão do Decálogo. E essa é a razão de uns erros que frequentemente se cometem, até mesmo no âmbito do naturalismo, de julgar que a lei natural foi uma instituição divina pelo Decálogo. Não. O Decálogo foi, na verdade, um socorro para que houvesse uma instrução escrita, para que não se perdesse, para o povo eleito, a lei natural, para que ela não ficasse obscurecida. Mas é verdade também, e com isso eu encerro aqui essa minha parte da exposição, que toda a lei natural parece consagrar-se num só mandamento, que é fácil de explicar. Primeiro mandamento. A lei natural consiste nisso, e o direito natural consiste nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque sendo Deus o sumo bem, a realização do sumo bem significa a realização de todos os bens. E nisto está compendiada toda a lei natural e todo o direito natural. Bom, toda essa exposição de hoje é apenas uma preparação para verem as dificuldades que cada um desses temas supõe uma meditação, supõe estudo, supõe hoje em dia apartar muito os erros que contaminam as doutrinas, para tentar encontrar soluções exatas. Nem sempre é fácil. Envolve muita discussão do ponto de vista moral, do ponto de vista também jurídico, e eu estou vivamente satisfeito de ter podido estar aqui, nesta faculdade de tão larga tradição nas questões de justiça, em poder, na medida do possível e das minhas manifestas deficiências,
apresentar um pouquinho daquilo que é uma doutrina digníssima de ser estudada. E, portanto, de ser reafirmada exatamente nos tempos em que ela é mais combatida, nos tempos em que ela é mais esquecida, nos tempos em que ela é mais aviltada. Que não sabem a emoção que escondo aos poucos aqui, em ter a satisfação de ver tanta gente jovem aqui, tanta gente jovem, e ter a esperança de que essa bandeira do justnaturalismo, bandeira do direito natural verdadeiro, não está caída ao sol. Muito obrigado.